Bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, nós estamos aqui com uma palavra bíblica e ativacional para a gente começar muito bem o nosso dia. E hoje é o dia 187 do ano e nós estamos à porta batendo. Nós somos indestrutíveis, indesistíveis. A perseverança está sendo liberada sobre você hoje. Eu e você, nós estamos agindo com perseverança. E a perseverança, ela está conectada com a paciência, com os processos, com a permanência, com a constância. Então, bom dia para você que hoje escolheu, nessa manhã, estar aqui junto com a gente, começando o dia na Palavra de Deus, retirando daqui tesouros preciosos que muitos não conseguem retirar, sabe por quê? Porque tem preguiça, porque não buscam e por isso não encontram, mas você está aqui para buscar esses tesouros, trazer para dentro do seu coração essa casa espiritual, trazer para a sua vida e ser edificado. Deixa eu dizer algo para cada um de vocês que estão aqui. Você não está aqui por um acaso, você está aqui por um propósito. Deus tem te levantado, te despertado, não por um acaso, mas por um propósito. Você é útil na obra do Senhor. E muito mais que isso, você é necessário na obra do Senhor, necessária na obra do Senhor. Bom dia Gi, Wallace, bom dia Vanderlei, bom dia Lucineia, Érica, bom dia mãe, bom dia Érica, Karina, Rose, bom dia Val, bom dia Elizabeth. Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia Andréia, Lourdes, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Que bom ter vocês aqui. Você também que está vendo essa gravação pelo YouTube, bom dia, que Deus abençoe muito a sua vida. E já vou pedir a gentileza de cada um de vocês compartilhar essa live aqui com pelo menos uma pessoa. Mas se você é um homem de fé, uma mulher de fé, vai lá, compartilha com 10, com 15, com 50 pessoas. Dispara aí os convites para várias pessoas. Se você sabe fazer isso lá no teu grupo do WhatsApp, onde você também está lá na família 659, pega aquele link, manda lá um bom dia no grupo da família, manda para as pessoas da sua casa, manda para as pessoas da sua família, manda para os seus amigos, convida eles também para se voltarem aqui, se unirem junto conosco na palavra do Senhor para a gente começar o nosso dia. Espero que você esteja bem, mas hoje muito mais do que os nossos sentimentos, nós vamos na palavra se fortalecer para que a gente possa estar firme e forte para toda e qualquer circunstância. Sejam elas boas, sejam elas ruins, porque nós caminhamos de maneira constante na fé e na palavra. Hoje eu estou aqui com a minha Bíblia e nós vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 12. Bom dia a você que está chegando, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E eu declaro sobre o nosso dia, um dia de bênçãos em nome de Jesus. Está comigo aí Romanos capítulo 12, versículo 12. Vamos lá? Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vou ler de novo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Esse texto me chamou muita atenção nessa manhã, quando eu li. Nós estamos falando sobre perseverança essa semana. Primeira semana desse segundo semestre. Tenho pedido para você rever as suas anotações, aquilo que você estabeleceu como propósito no seu ano, na sua vida. E para isso agora nós precisamos aplicar perseverança.
Tem muitas coisas que estão ainda distantes de acontecer, mas eu e você precisamos aplicar perseverança. Perseverança, paciência. Devemos aplicar sobre o futuro que a gente já imaginou pela fé. Nós devemos aplicar a esperança. Então a primeira coisa que eu quero ensinar para você através desse texto de Romanos 12 é o seguinte: guarda isso no seu coração. Tenha um olhar de esperança sobre o futuro. Primeira coisa que eu quero que você olhe para os propósitos estabelecidos, para aquilo que você esse ano tem trabalhado no seu coração, as demandas que têm surgido no seu dia, né? As demandas, os propósitos que têm surgido no seu dia. Quero que você olhe para isso com esperança. Olhe para o futuro com esperança. Olhe para o futuro. Se você tem filhos pequenos, veja eles grandes, servindo a Deus, casados, tendo filhos, prósperos. Se você está começando um negócio, olhe para o teu futuro com esperança. Veja esse negócio crescendo, prosperando. Veja esse negócio honrando a Deus. Se você está enfrentando uma enfermidade, se veja curado. Um olhar de esperança sobre o futuro. Sabe aquelas coisas que você talvez não muda dentro de você, que está ali. Você sempre resbala nas mesmas coisas. Traz um olhar de esperança sobre o seu futuro. Se veja andando em santidade. Se veja andando em santidade. Se veja crescendo em Deus. Se veja sendo uma pessoa que glorifica a Deus. Se veja nesse futuro. Olhe para o futuro da sua família. E veja a sua família. Veja na sua família a salvação. Aqueles que ainda não receberam a salvação, que não entregaram o coração a Cristo, veja eles se voltando a Cristo. Tenha um olhar de esperança sobre o futuro. Olha só, a primeira parte do versículo diz: alegrem-se na esperança. Não é uma esperança vazia. É a esperança do futuro glorioso em Deus, da plenitude dos tempos em Deus. Também Jesus virá. Olhe para o futuro com esperança. Olhe toda a sua casa sendo salva, as suas familiares. Olhe, veja o futuro com esperança. Talvez você acordou hoje cabisbaixo, preocupado. Como pode acontecer com qualquer pessoa. Fica tranquilo, você não é anormal. Qualquer pessoa pode acordar assim. Mas a Bíblia está te orientando. É uma palavra de orientação. É uma palavra de direcionamento. Respira fundo, levanta a sua cabeça e olhe para o alvo com esperança. Olhe para Cristo com esperança. Olhe para o seu dia hoje com esperança. Olhe para seu dia hoje com esperança. Bom dia a cada um de vocês que estão chegando. Bom dia, meu amigo João. Bom dia, Amanda. Bom dia, Cleverson. Que bom ter vocês aqui. E você que chegou, que ainda não compartilhou essa live, vai lá, dispara aí 20, 30, 50 convites. Ou dispara um certeiro no coração de alguém. Vem aqui, ó, e dispara um convite para a pessoa receber essa mensagem. Bom dia, Mari, que bom ter você aqui, que bom, meus vizinhos aqui, que bom ter vocês, muito feliz de ver vocês aqui. Vamos lá, segundo ponto que eu quero que você guarde no seu coração, a gente está lendo Romanos 12. Essa é a palavra de orientação para a nossa vida. Segunda coisa, então a primeira, tem um olhar de esperança sobre o futuro. A segunda, na tribulação exerça paciência. Olha só, o versículo diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Seja paciente na tribulação. Exerça paciência na tribulação. Aprenda a esperar. Olha, tudo que vem muito rápido, você tem que tomar cuidado. As tempestades surgem muito rápido.
Algumas coisas surgem muito rápido na nossa vida, você precisa cuidar. Uma casa precisa ser preparado o fundamento, ela tem que ser preparado bem o alicerce. Porque se você decide construir uma casa sem alicerce, sem o fundamento, e isso exige paciência, exige processos. Se você decide fazer isso de maneira muito rápida, inconsequente, vai ruir, vai ser destruído, vai ruir. Então, diante da tribulação, diante das tempestades, nós temos que aplicar a paciência. E isso demanda processo. Hoje é dia de preparar a terra, amanhã é dia de plantar a semente. Agora é tempo de aguardar essa semente crescer, essa semente germinar e agora dar fruto. Então, aprenda a exercer paciência na tribulação. Nós vivemos uma geração cada vez mais instantânea. E isso afeta o nosso coração, porque a gente perdeu a arte de esperar, de exercer paciência. Muitas pessoas já não têm paciência, parece que de natureza. Mas outras pessoas, elas estão perdendo a arte da paciência, a arte de esperar, a arte de respeitar os processos, de ter paciência na tribulação. Essa tempestade, ela não vai durar para sempre, nem na minha vida, nem na tua vida. Ela não vai durar. Essa enfermidade não é para sempre. Essa situação que a gente vive em família, ou uma situação, estou falando de tribulação, ela não dura para sempre. Até mesmo o sol, meu querido, ele não vai durar para sempre. Vai lá, ele vai se pôr, vai chegar a noite. E nós precisamos aprender a lidar com os momentos em que nos falta a visão. Com os momentos em que nós, nebulosos da nossa vida, que a gente não consegue enxergar tanto. Quando a gente não consegue enxergar tanto, a gente tem que aplicar o quê? Paciência, constância, permanência. As pessoas, elas têm um encontro real com Jesus e elas começam a enxergar. Elas já começam a ver isso mesmo, que eu preciso da minha vida, eu tenho que caminhar nesse caminho. Só que logo vem uma tempestade. Logo as coisas se tornam nebulosas, logo a gente entra no meio talvez de uma grande neblina, ou de uma grande tempestade. E aí o que a gente precisa? Nós precisamos caminhar por convicção, nós precisamos aplicar os princípios aprendidos e nós devemos continuar insistindo. E a terceira parte do versículo, eu já quero entrar nela, que diz: perseverem na oração. Essa é a parte que mais me chamou a atenção do versículo. Porque aqui está falando sobre perseverança, mas está falando sobre perseverança em um detalhe, em uma ação, na oração. A perseverança na oração. E aí muitos se perguntam, para que orar? Por que orar? Deus me ouve? Como eu devo orar? De que jeito eu devo orar? Deus tem ouvido a minha oração? Por que Ele não responde? Por que tal coisa não acontece? Nós estamos aplicando perseverança. A Bíblia está dizendo, perseverança na oração. Deus é o Senhor do tempo. E nós precisamos entender isso. A sua indignação não vai mudar o coração de Deus. Mas a sua perseverança vai te levar para o propósito estabelecido no seu coração. Então uma pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: o que eu estou orando é legítimo? Por aquilo que eu estou orando, intercedendo, clamando, pedindo, colocando diante de Deus, isso é legítimo? Como assim legítimo, pastor? É legítimo? É segundo a vontade de Deus? Não contraria a palavra de Deus? Porque se contraria a palavra de Deus, meu querido, não adianta você exercer perseverança na oração. É um caminho de morte, é um caminho errado, não é segundo a vontade de Deus. Vou dar um exemplo inescrupuloso aqui, um exemplo ruim, só para você entender o que adianta você estar lá e se apaixona por uma pessoa que de repente essa pessoa já é casada e você vai pedir para Deus
para que essa pessoa se case com você? O que você está pedindo é legítimo? Não. Então, se não é legítimo, não adianta você exercer perseverança. É uma obra maligna a sua oração. Agora, o que você está pedindo, a salvação do seu filho, é legítimo? Sim. Então, o que eu devo fazer? Aplicar a perseverança. Eu não vou desistir, os meus olhos verão o meu filho rendido aos pés de Jesus. Eu estou orando pela cura da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu amigo. Nós estamos orando por várias pessoas aqui. Um exemplo, né? O Gustavo, a Liane, né? A gente começou a orar também pelo Benícius. Vocês precisam estar sempre me ajudando a lembrar os nomes, para a gente não esquecer de ninguém. É legítimo que eu estou pedindo a cura dessa pessoa? É legítimo. É a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Jesus curou pessoas? Curou pessoas. Como o Senhor me diz na palavra para lidar com a enfermidade, eu preciso lidar com fé. Mesmo que eu aceite o processo que eu estou vivendo, eu preciso lidar com fé. E eu posso me indignar com essa enfermidade para o resto da minha vida e perseverar em oração, porque essa é a vontade de Deus. Sobre a minha vida financeira, Deus pode me abençoar? Não, Deus não somente pode, Ele quer te abençoar. Mas às vezes você tem que respeitar os processos. Tá lá José, eu sempre falo de José, tá lá José preso, ficou vários anos preso, indevidamente, injustamente. Ele poderia orar e ali ele já era a pessoa mais próspera que existia naquela terra. Ele poderia exercer a oração: Senhor, prospera a minha vida. Claro que ele poderia, e com certeza ele orou. E aí eu olho para a vida de José, ele poderia dizer o seguinte: para que eu vou orar? Eu estou numa cadeia, como que eu vou fazer qualquer coisa? Como que eu vou prosperar aqui? De repente a pessoa fala assim: eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Talvez essa seria a atitude natural de José. Mas ele pode exercer perseverança, porque é legítimo o que ele está pedindo. É segundo a palavra, é o desejo de Deus. Mesmo que leve um tempo, o processo certo, mas ele precisa exercer perseverança. Lucas 18, versículo 1 diz: Disse Jesus, e contou essa história sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que significa isso? Significa que diante da palavra, diante da vontade de Deus, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, mesmo que todas as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que sejam contrárias, meus queridos, nós vamos exercer perseverança. Está ali a Marilda pedindo oração. Marilda, repete esse pedido de oração na hora que a gente for orar pelos pedidos, tá? Para a gente não esquecer. Então, o que nós estamos orando? Nós precisamos continuar batendo nessa porta. Essa primeira semana desse segundo semestre, esse é meu desafio para você. Meu querido, é muito fácil começar. Talvez você acordou e falou assim: eu vou começar a participar da família 659 constantemente. Ou então eu vou ler a Bíblia todos os dias ali, vou orar. Começar é muito fácil. Começar, todos começam. Mas nós precisamos permanecer. E aí o permanecer é o seguinte: é exercitar. Então pega isso que você está aprendendo aqui hoje. Ter um olhar de esperança, na tribulação exercer paciência, na oração perseverança. Pega isso que você aprendeu, coloca dentro do seu coração. Coloca como uma semente dentro do seu coração. Durante o dia você vai precisar dessa semente, planta ela. Durante o dia você vai precisar dessa semente, vai lá, planta ela. Durante o dia eu vou precisar dessa semente, eu vou precisar colocar perseverança na minha oração, eu vou precisar exercer paciência na tribulação, eu vou precisar manter um olhar de fé. Senhor, conduz minha vida. Espírito Santo, conduz a minha vida a fazer a tua vontade. Meu querido, ninguém é mais poderoso
do que o nosso Deus, que é todo-poderoso. Nada nesse mundo. Imagina, se o diabo consegue se articular e fazer o mal a pessoas, imagina o nosso Deus, que é todo-poderoso. Ele é o amor, Ele é a expressão, Ele é o Criador de todas as coisas. Nós servimos a Ele. Você acha que Ele não pode fazer isso que você está orando? Você acha que Ele não pode mudar essa situação? Você acha que a sua oração ela não é ouvida? Você acha que você não consegue mudar ou transformar ou ver essa situação mudada pela fé? Consegue. Eu e você nós conseguimos. E é por isso que nós estamos se posicionando em fé. Por isso que nós estamos se posicionando em perseverança. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Você tem propósitos estabelecidos. Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo, pensando ou imaginando. Essa é a natureza do nosso Deus. Nosso Deus é multiplicador, nosso Deus é abençoador. Nós estamos aqui, nós vamos agora orar pelos pedidos, em vários pedidos, mas quando nós estamos exercitando oração, orando pelas pessoas, nós oramos e cremos que Deus está ouvindo a nossa oração, que Deus responderá a nossa oração, que elas já estão sendo respondidas pela fé. Talvez tenha um processo para isso acontecer nas nossas vidas. Sabe por quê? A gente vê na palavra Daniel que orou e no primeiro dia Deus respondeu. Houve uma resistência espiritual para que essa resposta chegasse a Daniel, e ele perseverou em oração e em jejum. É por isso que a igreja precisa orar. É por isso que o povo de Deus precisa constantemente estar em oração, porque a nossa luta não é contra pessoas, é contra espíritos das trevas. Meu querido, nós estamos numa batalha, e essa batalha é espiritual. Você não pode agir de qualquer forma. Pegue a sua armadura, junte-se comigo, você não está sozinho. Nós estamos com muitos irmãos ao redor da terra e nós precisamos praticar a nossa vida de oração com perseverança, seja ela individual em alguns momentos, mas seja ela também coletivas. Como você vê, essa semana a gente está numa semana de oração aqui na igreja e nós estamos juntos orando, nós estamos juntos intercedendo. É o poder da família, orando junto, a família da fé, em nome de Jesus. Nós vamos orar pelo Luiz Gustavo, nós vamos orar pelo Gustavo, nós vamos orar pela Lavínia, aqui a Mari pedindo oração pela Lavínia. Vamos colocar diante do Senhor a Lavínia, filhinha dela. Nós vamos orar pela vida da Liane, nós vamos orar pelo Severino, pela Carol, nós vamos orar o Benícius, tá bom? Pela vida do Elias, ainda continua na UTI. Vamos orar pelo Elias, tá vendo aqui os pedidos de oração? Nós vamos orar, vamos lembrar aqui, teve mais alguns pedidos, o Andrew, vamos exercer fé, minha sobrinha Aline, esclerose múltipla, e sobrinha Carol, cirurgia para fazer a coluna, mas creio no milagre do Senhor. Vamos orar pela Aline, que sofre de esclerose múltipla. Vamos colocar as nossas famílias diante de Deus, nós vamos declarar cura sobre essas pessoas e vamos também abençoar o nosso dia, abençoar a nossa família, abençoar a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Nós cremos no milagre do Senhor. Pela minha nora indo para a maternidade, que bênção, Silvana, glória a Deus. Pelo Anthony, vamos orar pelo Anthony, Altamiro também, continua na UTI. Vamos colocar diante de Deus a vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida dos teus filhos. Eu abençoo a vida dos teus filhos, Pai, a família deles, o dia deles, a casa deles. Nós declaramos agora, Senhor Deus, sobre eles a tua bênção. Senhor Deus, é um tempo de milagre, é um tempo de experimentar, Senhor Deus, a boa,
perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos um dia de bênçãos. Eu declaro sobre a casa deles um dia de bênçãos, Senhor. Eu profetizo sobre o lar deles, Pai, um dia de bênçãos. Senhor, hoje é um dia extraordinário porque o Senhor está conosco. Senhor, em nome de Jesus, traz esperança sobre o nosso coração, paciência e perseverança. Senhor Deus, esteja abençoando agora a vida dos teus filhos. Abra as portas para eles. Oramos também por essas vidas, todas elas que foram citadas aqui. Pedimos a tua bênção agora sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor derrame sobre a vida deles agora da tua graça. Pedimos que o Senhor agora, Pai, libere cura sobre as suas vidas. Nós exercitamos a nossa fé e declaramos cura. Nós vemos essas vidas curadas. Nós vemos essas vidas restauradas. Nós repreendemos toda enfermidade agora. Em nome de Jesus. Abençoamos os nossos filhos. Abençoamos, Pai amado, a nossa família. Em nome de Jesus, toda a nossa casa servindo ao Senhor, nós pedimos ao Senhor por salvação. Toda a nossa casa servindo ao Senhor. Todo o nosso lar servindo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu esteja em oração hoje, 10h30 da manhã. Nós vamos lá para o primeiro colégio, projeto piloto aí do projeto Adote uma Valentina. Nós vamos doar os primeiros 80 livros, tá bom? Depois a gente compartilha algumas informações com vocês, para vocês verem. Essas primeiras meninas do ensino médio vão receber o livro de presente hoje. Nós vamos dar uma palestra hoje, a Márcia vai dar essa palestra. Vamos entregar o livro de presente. Daqui 15 dias nós começamos os grupos com elas, para abençoá-las, para aproximá-las da presença, mais da presença de Deus, para ajudá-las, caso alguém também tenha passado por circunstâncias como essa, e também para levantar um exército de meninas que sejam uma voz daqueles que ainda não têm voz. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você também deseja ser um investidor desse projeto, vai lá, me procura. Vai ser uma honra poder receber a sua oferta para poder fazer esse livro chegar no coração, na mão de outras meninas, não só da nossa cidade, mas aonde Deus permitir que a gente chegue, em nome de Jesus. Deus abençoe e tenha um ótimo dia.